Olá, seja bem-vindo à aula sobre largura da linha. Essa é uma aula bem curta porque não tem muito segredo, tá? Essa largura da linha vai ser a largura total da nossa linha de texto. Então, um texto, sei lá, um artigo de um blog, um parágrafo, a gente vai tentar deixar essa linha tendo ali entre 45 a 75 caracteres. E você pode estar se perguntando, William, como é que eu faço para saber quantos caracteres tem na minha linha? Aí você tem que ir no Google pesquisar por um contador de caracteres, copia uma linha do seu texto, joga lá e vê se ela está batendo dentro desse range aqui, tá? Aí eu tenho alguns exemplos aqui de como que isso funciona na prática. Quando eu faço um parágrafo que tem ali entre 45 a 55 caracteres por linha, eu vou estar dentro da regra, né? Daquele máximo e mínimo ali de caracteres. E vai ser um parágrafo com uma boa leiturabilidade. Eu vou começar aqui, vou até ao final da linha, depois eu passo para a próxima linha sem me perder. De 55 a 65, novamente, tranquilo, fica bem interessante a leiturabilidade. E de 65 a 75, a gente vai ter uma linha ali maior, né? uma largura do parágrafo maior, mas ainda assim a gente consegue ter uma boa leiturabilidade. Mais do que isso, vocês como podem imaginar aqui que essa linha vai ficar muito grande, vai ficar maior do que o necessário. Tá? E aí as coisas começam a complicar um pouco em relação à leiturabilidade. Vai ser mais difícil para o usuário começar numa linha e ir até o final dela e passar para a próxima linha. E aí como é que a gente lida com conteúdo extenso? Tá? Tem algumas regrinhas que a gente pode usar como rule of thumb, né? Que são aquelas coisas que são as definições padrões, que a gente pode sempre recorrer para não errar na hora de fazer a composição. Por exemplo, aqui tem um exemplo que eu bati um print screen e o site ele era exatamente assim, né? Ele tinha esse título com uma viúva, né? Que a gente chama aqui, que não é legal deixar a viúva sozinha na segunda linha. Então, assim, ou você transforma essa linha um pouco maior, né? Para deixar tudo em uma linha só, ou você vai transformar essas duas linhas em algo bem melhor diagramado, tá? E a solução que eu tive aqui foi jogar uma palavra para a segunda linha. Então a gente tem uma composição mais refinada e com a leiturabilidade melhor. E a dica que eu dou aqui é o seguinte: se você quer manter uma largura de linha grande, vamos supor que você está fazendo um blog e você gostou de uma referência que tem uma linha grandona. O segredo para você fazer isso é sempre aumentar o tamanho da fonte e o line height. Então, se a sua linha tem 1000 pixels de largura, não tem problema nenhum, mas a sua fonte tem que ser grande e o line height tem que acompanhar esse tamanho da fonte. A gente vai ver isso na aula de line height com mais detalhes. Outra dica, antes da gente fechar essa aula, né, deixa eu voltar aqui alguns slides. Vai haver situações em que uma linha vai ter menos do que 45 caracteres. Não é errado, não é um problema. Tudo vai depender de como que você vai diagramar isso, tá? Então, uma linha pode ter 20, 30 caracteres ou até menos, né? Você pode fazer uma coluna muito estreita de texto. Não tem problema nenhum, desde que a composição siga e tenha um propósito de ser desse jeito. Caso contrário, se você estiver trabalhando com longos textos, né, como blog, revistas, portais de notícia, é interessante que você mantenha essa regrinha de 45 a 75 caracteres por linha. Bom, não se esquece de avaliar essa aula. Se você gostou, deixa aí as suas estrelinhas. Se tiver alguma dúvida em relação à largura da linha, deixa aí nos comentários que eu vou responder assim que possível. E eu te vejo na próxima aula que será sobre line height.